Independente de qual seja seu ponto de partida, é importante entender que sempre que estamos indo para um nível de resultados que ainda não estamos tendo, existe um processo interior que tem que acontecer. O que eu vejo hoje, muitas vezes, é que por não conhecer esse processo, muitas pessoas, quando se vêem frente a uma dificuldade, a uma mudança, frente à incerteza, entram em um padrão de pensamentos que é extremamente destrutivo e acaba atrasando os resultados, provocando essa sensação de que às vezes não tem saída ou não tem um caminho claro para atingir esses objetivos, e até questões piores, né? Estresse, ansiedade, sensação de desânimo, sensação de que não vai dar certo, né? E ficamos perdidos. E como é que isso funciona na prática? Você precisa se perguntar como é que está seu padrão mental, porque isso é importantíssimo. Você precisa entender como você está funcionando. Que pensamentos você tem a maior parte do tempo sobre seus negócios, sobre a sua vida, sobre suas finanças, sobre tudo. O que você espera? Você está funcionando desde a serenidade, desde o equilíbrio, disposto e aberto para as possibilidades e oportunidades? Ou você está na tensão, observando sempre o que pode dar errado, com um certo peso, acordando cansado já dessa rotina? São funcionamentos muito diferentes e vão atingindo a nossa fisiologia, a química em nosso cérebro, então se tornam um hábito, se tornam a nossa forma de funcionar. E com o passar do tempo, você vai percebendo que seu dia já fica mais pesado, você por qualquer coisa já tende a analisar os piores cenários. Então a vida se torna menos alegre, né? Começamos a desfrutar menos das coisas legais, pequenas e simples do dia a dia. Quando a gente funciona desde esse estado, às vezes até consegue resultados, mas é a base de um esforço tão grande e um desgaste tão grande que muitas vezes afeta outros aspectos da vida. Às vezes você vai conseguir os seus resultados, mas talvez você está descuidando sua saúde, talvez você está descuidando seus relacionamentos, sua família, o tempo com você, talvez você está se descuidando. Então é por isso que atingir resultados tem várias maneiras. Você pode fazer na base do esforço assim, sem limite, ou você pode encontrar uma forma muito mais elevada, muito mais, até diria, inteligente, de cuidar de você e de buscar esses resultados que vêm de dentro para fora. Esse caminho envolve, sim, bastante autoconhecimento, envolve trazer harmonia e equilíbrio para a sua vida, olhar para todas as partes de você. Envolve compreender profundamente que o que você vive como resultados em sua empresa, em seu negócio, sua profissão, é um reflexo do que você está vivendo dentro de você. Então, às vezes você pode até forçar, você pode me dizer, Rosina, eu conheço muitas pessoas que têm um monte de sucesso profissionalmente e não necessariamente estão olhando para esse lado interior. Sim, pode ser, mas uma hora esses aspectos que foram deixados para trás, nós vamos ter que voltar para buscar, seja saúde, seja relacionamento. Então, ou muitas outras coisas, né? O seu autocuidado. Então, é muito importante que isso não chegue de forma a sofrimento. Que tal a gente olhar para isso e começar a entender que o resultado que nós buscamos fora vem de dentro? E, aliás, esse resultado que você busca poderá ser muito mais exponencial e muito mais duradouro se vier de dentro. Isso é muito importante você entender. Resultados que a gente força, podemos ter um pico, até 2, um período de tempo, mas isso não se sustenta. Não se sustenta mesmo. Você pode observar, a história está cheia de casos que nos mostram que o resultado crescente que se sustenta é o que vem de dentro. É aquele que nos obriga a crescer como seres humanos. Seja que você está numa situação que te desafia por fatores como pandemia, crise, mudanças específicas, esses são fatores externos, são as circunstâncias. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam as circunstâncias como fator determinante do sucesso, dos resultados. E não deve ser assim. As circunstâncias são informação.
Quando nós conhecemos o processo do sucesso, aquele que vem de dentro, nenhuma circunstância tem a capacidade de te derrubar ou de parar o sucesso que você deseja. Mas é uma caminhada, é um conhecimento, é um entendimento, um aprendizado de como sermos maiores que as circunstâncias. E quando eu falo maiores que as circunstâncias, não estou falando desde o ego, não estou falando eu ignoro as circunstâncias e continuo em frente, não é isso. Eu observo, eu entendo, mas eu reconheço que a minha força e a minha responsabilidade é de buscar esse crescimento que me coloca por cima. Tem uma frase de Einstein que provavelmente você já ouviu e que diz que nenhum problema se resolve no mesmo nível de consciência no qual ele foi criado. E é exatamente isso, né? Pensa também que todas as coisas que serão descobertas, inventadas como soluções, tecnologias, tudo que vai ser descoberto já está aqui, esperando que o ser humano, que nós cheguemos nesse entendimento. E o mesmo vale para qualquer problema que você tenha neste momento, para qualquer desafio. O desafio sempre está aqui para que possamos crescer e quando crescemos simplesmente é uma tarefa, algo a resolver que podemos resolver. Então, sempre está em nossas mãos poder chegar nesses níveis de consciência onde os desafios simplesmente perdem a sua força. E se nós não fazemos isso, então continuaremos batalhando. Nesse batalhar, existem alguns riscos, né? Porque quando você se sente em perigo, né? Quando o seu cérebro entende que existem determinados riscos, antigamente os animais selvagens, hoje o medo, por exemplo, o medo de não ter suficiente, o medo que algum negócio não vai bem, o medo de adoecer, diferentes medos, qualquer medo que você tenha, faz com que seu cérebro comece a buscar previsibilidade. Seu cérebro busca referências em suas memórias e busca entender como é que vai ser. É por isso que quando você tem uma preocupação, você fica o tempo inteiro pensando todos os cenários, o que poderá acontecer. Só que observe, são os piores cenários. Dificilmente você fique o tempo inteiro imaginando as melhores soluções. E é exatamente buscando as soluções que você conecta com essas oportunidades. Enquanto você ficar só buscando a causa e os possíveis cenários negativos, você permanece no problema muito mais tempo do necessário. Isso tudo acontece de forma inconsciente, é a química do nosso cérebro que faz isso, né? Estamos programados de certa forma para essa sobrevivência, mas em estado de sobrevivência não há espaço para criatividade, não há espaço para você resolver os problemas ou as situações, os desafios de uma forma maior, de uma forma com mais consciência, né? Não há espaço porque seu cérebro está em outro modo de funcionamento. Então é por isso que é tão importante entendermos esse funcionamento para podermos interromper e começar a criar de dentro para fora. Então, basicamente, estamos falando aqui de duas formas de funcionamento diferentes. Ou você está em modo reativo, modo sobrevivência, buscando cenários e saídas que buscam referências em memórias e que, portanto, te levam para resultados que você já conhece. Ou você está em modo criativo. E isso não significa que você deva ignorar as circunstâncias atuais e muito menos que você decida, eu vou pensar positivo e queira forçar um tipo de pensamento. Nada do que eu vou ensinar para você ou mostrar como ferramentas usa essa questão de forçar uma realidade, ignorar suas emoções ou querer passar por cima desse mundo interior. Muito pelo contrário, nós precisamos entender, abraçar, conhecer em profundidade para poder transformar. E nessa transformação você vai ver que o que precisa ser transformado é você, né? Todos nós precisamos desse crescimento e é a partir desse crescimento que os resultados mudam. Quando você muda por dentro, os resultados, seu entorno, tudo muda junto, né? Até tem uma frase que
que eu ouvi algumas vezes e eu vi acontecer muitas vezes. Quando você muda, ou seu entorno muda, ou você muda de entorno. Né? Porque muitas vezes também eu ouvi, nossa, mas eu estou num entorno extremamente limitado, extremamente negativo, e eu continuo afirmando, você muda e seu entorno muda, ou você muda de entorno. Tenha certeza que quando uma circunstância, um desafio não for mais necessário para seu aprendizado, naturalmente você sai desse turbilhão, desse desafio, desse conflito. Ao longo de todo este processo, nós vamos vendo que, na medida que vamos nos transformando, vamos crescendo, vamos saindo do conflito e vamos entrando no fluir de menos resistência. E esse é um ponto super importante também, porque muitas vezes, quando começamos este processo dentro das mentorias, e existem hábitos, né? As pessoas têm hábitos ou estão já há algum tempo batalhando, sofrendo com diferentes questões, no começo a tendência é a se esforçar para essa mudança, a batalhar, a querer ir contra um hábito. E com isso, cada vez que você decide batalhar contra, você na verdade está se afinizando muito mais com um hábito, com uma situação, com qualquer coisa que você esteja resistindo. Não é à toa que Carl Jung, uma referência em psicologia, tem uma frase dele que diz: tudo que você resiste, persiste. E se você observar, é exatamente isso. Então, e outra, por que nós resistimos? Muitas vezes por medo. Então, queremos nos segurar muito a um tipo de resultado, a uma situação, a não perder determinadas coisas, por mais que às vezes nem nos fazem felizes. Mas tudo que nós resistimos persiste, permanece. Então, o caminho não é esse. O caminho é de profundo conhecimento sobre você, sobre seu cérebro, sobre como funciona seu entorno. Que você possa olhar com muita sinceridade para situações que estão presentes em sua vida agora e que você não quer mais. Que você possa abraçar, aceitar. Aceitar é o primeiro passo. Se nós não aceitamos o lugar onde nós estamos neste momento, não existe a possibilidade da mudança. A primeira coisa é aceitar. Por pior que seja o desafio, a situação, o que aconteceu, a questão é, a situação já está aqui. Então, é necessário aceitar para poder transformar. Uma vez que você aceita, aí sim, você consegue aprender, consegue deixar ir o resto. Deixar ir o resto significa o quê? Parar de se queixar, parar de lamentar, parar de sentir culpa muitas vezes, parar de sentir essa, como posso dizer, não é, às vezes até raiva, essa revolta, sabe? Quando a vida te surpreende, estava tudo bem e de repente não está mais, e você sente essa revolta de por que comigo? Todas essas coisas nos seguram mais tempo nessa situação. Então é muito importante a gente sempre, frente a qualquer desafio, aceitar o momento presente e aí poder crescer. Aí, nesse momento que você para de batalhar, você vai estar muito mais lúcido. Tem outra frase de Anthony Robbins que eu adoro, que diz: você vai dedicar 10 minutos para o problema, o resto do tempo é para a solução. Mas se você está lamentando, se queixando, revoltado, você está onde? Está no problema. Você não está na solução. A sua mente está contaminada. Então você precisa ter essa clareza mental. Uma vez que você aceitou, perdoou, aprendeu, aí sim, aí você está livre para criar, né? Você desapegou do que foi e está orientado para esse crescimento. Então esse é um ponto muito importante. E se você está numa situação ótima e o que você quer é um crescimento a mais, de todas formas você vai enfrentar algumas destes desafios. Por quê? Porque todo crescimento a mais, toda faixa de resultados
que está além do que você tem hoje, requer uma nova consciência que você não conhece. Requer que você transite por um caminho que você não conhece. E o nosso cérebro, preparadíssimo para a supervivência, vai fazer o quê? Desconhecido é risco. Então vai ter sim um desconforto, vai ter dúvidas, vai ter medos. E a questão é, se você não tem as ferramentas e os elementos certos para você saber transitar com segurança por essa incerteza, pode te acontecer que você busque referências no passado e você não encontre a saída, mesmo tendo todo o potencial, todo o conhecimento, todas as possibilidades. Então, independente de qual seja seu ponto de partida, se é um desafio enorme ou apenas um desejo de crescimento, sempre, absolutamente sempre, a questão é: precisamos de mais autoconhecimento, equilíbrio, ferramentas para poder ir ao tipo de resultado que nós queremos. E essa caminhada de autoconhecimento é muito rica. Nós vamos conhecer sobre como é que está esse padrão mental. Você vai perceber que às vezes o que você considera muito e pouco, na verdade, muito e pouco é absolutamente relativo, então você pode mudar isso. Mas esse muito, né, o que você acha muito, vem da onde? Vem de um paradigma, vem de que você considera, de alguma maneira, em algum lugar do seu inconsciente, que você merece ou se permite até um determinado lugar, porque mais do que isso é muito, é demais. E veja como nesse momento já começamos a entrar nesse conjunto de crenças que não são reais, mas que funcionam como se fossem e que controlam absolutamente tudo em sua vida. Hoje sabemos que existe um consenso que nos diz que mais de 95% do que você apresenta como realidade vem dessas crenças, que não são verdade. Que você pode ter uma, seu irmão ou familiar pode ter outras, mesmo tendo sido apresentados para os mesmos estímulos. Então, é muito importante podermos ter essa clareza. E ter essa clareza, esse conhecimento, esse autoconhecimento, não é algo que a gente adquire assim num passe de mágica. É uma construção, é você se dispor a ir para dentro de você, a olhar com muita sinceridade para como você pensa, como você sente. E mudar esses paradigmas é outro trabalho, É outro trabalho que requer disciplina, requer persistência, requer olhar para algumas sombras que de repente preferiríamos não olhar, mas que se nós não olhamos e não transformamos, o nosso resultado fica limitado. Esse autoconhecimento, essa caminhada interior também envolve a imagem que nós temos de nós mesmos, os nossos medos, a expectativa. Envolve também descobrir como é que é a nossa relação com a prosperidade, com o bem-estar, com o sucesso, com o reconhecimento. Envolve, às vezes, cortar laços energéticos com a família ou com o nosso entorno, que nos limitam. E não estou falando de você cortar relacionamento, mas sim os laços que fazem com que você sinta determinadas pressões, por exemplo, ou que você sinta que não encaixa mais, ou que se encaixa determinadas coisas. Então, você só precisa entender algumas coisas muito importantes. A primeira, você pode tudo, o que você quiser. Você precisa só saber o que você quer do fundo do coração. A segunda, é um processo que requer que você trabalhe dentro de você. E a terceira, você vai precisar de disciplina, persistência, autoconhecimento. E eu vou precisar proporcionar essas ferramentas para esse passo a passo.